Fala galera, beleza? Bom, hoje mais um videozinho na jornada de compartilhamento de conhecimento. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o upload de uma aplicação construída em Node. Então vamos aqui ao código. Eu criei um projetozinho aqui chamado Upload.js. Dentro desse projeto basicamente eu criei uma pasta src. Dentro dessa pasta src eu tenho um arquivo chamado index.js. E bom, mas vamos só voltar aqui à pasta JSON do nosso projeto. Eu tenho aqui o novo do projeto, então as configurações são basicamente default. Nesse projeto eu instalei aqui a lib do Express, que vai ser a responsável por criar os nossos endpoints. E também instalei aqui como dependência de desenvolvimento o Node.mon, que é basicamente responsável por fazer com que a nossa aplicação faça reload, né? Então você não tem que parar, startar a aplicação para ela poder subir novamente, né? Então toda vez que você fazer uma alteração, você não tem que parar a aplicação e subir para poder refletir as suas alterações. Então você vai fazendo ali as suas alterações e o código vai sendo alterado ali em tempo de execução. Bom, aqui dentro do nosso arquivo index.js eu tenho basicamente uma importação do Express. Eu também inicializei aqui o Express criando o app. Bom, aqui eu criei na linha 10 aqui, eu tenho basicamente inicializei a configuração falando que o Express vai rodar na porta 3333 e também falei aqui só para ele logar aqui falando qual porta está rodando. Bom, aqui na nossa aplicação eu tenho o app. Eu criei uma rota, né, que basicamente um endpoint que vai chamar para nessa porta aqui 3333/app, ele vai simplesmente devolver um JSON que vai ter um message e um valor, que o valor será hello world. Então vamos testar aqui essa aplicação. Eu vou vir aqui e vou startar ela. Para me startar a aplicação eu vou utilizar aqui o comando dev, que foi o script que eu criei aqui para startar essa aplicação utilizando Node.mon. Então vou startar aqui a aplicação. E bom, nossa aplicação está rodando. O que eu posso fazer aqui agora é verificar se ela tá rodando. Então para isso eu posso fazer aqui inicializar no localhost na porta 3333/app e nós vamos ter aqui a nossa requisição, a resposta da nossa requisição, que é uma requisição get. Então estou utilizando aqui o navegador e ele devolveu o hello world. Bom, agora que nós já temos todas as configurações e já entendemos a nossa aplicação, eu vou parar a nossa aplicação e para fazer o upload do nosso arquivo vou utilizar uma biblioteca chamada Multer. E essa biblioteca, ela basicamente que vai ser a responsável por fazer o upload da nossa aplicação. Então vamos ver como que isso funciona. Bom, primeira coisa que eu vou instalar é a lib. Então vou dar um yarn add e add multer. Então vamos esperar a nossa biblioteca foi instalada. Então vamos ver aqui se ela foi instalada. Então nós já temos ela aqui instalada no nosso projeto. Agora eu vou vir aqui no index e abaixo desse endpoint que eu criei aqui para devolver o app, basicamente que devolve um hello world, que basicamente foi para a gente poder testar se a nossa aplicação está no ar. Eu vou startar fazendo algumas configurações para que nós conseguir fazer o upload do nosso arquivo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um endpoint, então app.post. Então eu vou criar aqui um post que basicamente vai ser um endpoint que vai receber a nossa requisição com o nosso arquivo, né? Então, criando aqui um post vamos chamar de files. E ele vai receber aqui um request e um response como parâmetro, response. E por enquanto eu vou devolver um JSON com um OK, só para a gente ver se esse endpoint está funcionando, né? Então primeiramente eu vou desenvolver aqui um OK.
Bom, agora que nós temos aqui a nosso endpoint criado, eu vou startar a nossa aplicação novamente. Start yarn dev para iniciar a nossa aplicação. Ela falou que está rodando. E para fazer esse teste, eu vou utilizar o Postman. E aqui no Post eu vou criar uma nova collection. Eu vou chamar de uploads. E eu vou criar uma requisição que vai chamar para localhost 2.3333/files. E vai ser uma requisição do tipo post. Eu vou salvar. Por enquanto eu não vou mandar nada, só quero ver a resposta, se ele vai nos responder. Então, nosso endpoint já está funcionando. Então, eu estou chamando o endpoint files. Não estou passando nenhum corpo para ele, mas ele já está devolvendo ok. Bom, mas agora, uma das coisas que a gente vai fazer aqui agora é iniciar a configuração para o multa que vai ser responsável por receber esse arquivo e salvar ele em um diretório dentro do nosso projeto. Essa é uma estratégia para nós fazer o upload do arquivo para dentro de um diretório, né, aqui dentro do nosso projeto. Tem outras estratégias. A estratégia que nós vamos utilizar aqui é pegar esse arquivo que veio em uma requisição HTTP do tipo post e vamos salvar ele em um diretório dentro do nosso projeto. Então, voltando aqui dentro do nosso arquivo de index, vamos iniciar primeiro importando o multer. Então, eu vou criar aqui importa multer e required, vai ser required multer. E eu vou iniciar aqui também criando uma configuração, uma const do tipo storage, que vai basicamente receber o multer.storage, multer.diskstorage. E dentro desse storage que a gente está chamando, a gente vai precisar passar algumas configurações. Bom, a primeira configuração que a gente vai passar aqui é o destination, que basicamente vai informar qual que é o destino que a gente vai salvar esse arquivo dentro do nosso projeto. Então, eu vou iniciar aqui esse disk storage. Ele recebe basicamente 3 parâmetros. Então, o primeiro parâmetro é uma requisição, que é um rec. O segundo parâmetro é um file, que é qual que é o file que você tem. E ele também tem uma função de callback. Então, callback. Bom, aqui eu vou inicializar aqui. E aqui eu vou simplesmente chamar a função de callback, né? E dentro dessa função de callback, ela recebe basicamente 3 parâmetros, 2 parâmetros. E se a gente for aqui nele, por exemplo, deixa eu só ver aqui. O primeiro parâmetro eu vou colocar null. O segundo parâmetro, que é o que é importante para a gente aqui, a gente tem que apontar qual que é o diretório dentro do nosso projeto que a gente quer salvar esse arquivo. Então, se eu vim aqui, por exemplo, eu vou utilizar também outra... vou importar aqui o path, que está dentro do nosso projeto Node, que basicamente, vamos pensar ele como quem vai ser responsável por pegar o nosso diretório ali dentro do nosso projeto. Então, vou importar aqui o path, né? E aqui, como segundo parâmetro do callback do disk storage, nós vamos passar a configuração da seguinte forma: path.resolve. E dentro do resolve, nós vamos passar qual que é o nome da pasta que nós queremos salvar esse arquivo, que for de upload. Então, eu vou chamar aqui de uploads. Bom, a próxima configuração que nós precisamos fazer aqui também, ainda nesse disk storage, é basicamente o file name, que é basicamente que vai ser o nome do arquivo que nós queremos salvar dentro dessa pasta no nosso diretório. Bom, nós podemos, por exemplo, pegar o nome do arquivo que o usuário passou para a gente. Só que o problema é que se porventura o usuário passar um arquivo, por exemplo, ele passa foto 1, aí depois ele vai tentar fazer o upload de novo e passa a mesma foto, então isso pode causar algum problema. Tem alguma estratégia, por exemplo, a gente utilizar o ID, então um ID único, alguma coisa para identificar essa foto, mas por enquanto nós vamos fazer uma lógica aqui um pouco diferente, só para a gente fazer o upload desse arquivo
com o nome ali que a gente consiga ter o controle. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, bom, dentro desse file eu vou chamar aqui a função, ele vai receber também o rec, ele vai receber também o file e ele também tem uma função de callback. Aqui dentro, nós vamos precisar, por exemplo, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar aqui um const, eu vou chamar de time, e esse time, basicamente, ele vai dar um new date, get time, que ele vai gerar ali um número aleatório, que vai representar a data, né? Então, para ele gerar de forma aleatória e sempre um número diferente. Então, basicamente, a gente vai fazer isso aqui como estratégia. E a segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar a função de callback, que é essa função aqui que a gente está recebendo. E vamos passar para ele o primeiro parâmetro como nulo. E o segundo parâmetro, a gente vai criar aqui um template string. E nós vamos agora pegar aqui, por exemplo, que vai ser o segundo parâmetro, vai ser qual será o nome desse arquivo no nosso diretório. Então, dentro desse diretório aqui, eu vou pegar esse time que a gente criou aqui. E também eu vou concatenar ele aqui com o file que a gente também recebeu aqui, ponto original, original name, que é o nome que o usuário passou. Então o nosso nome vai ser basicamente composto com um timestamp, ou um número que vai representar uma data, mais o nome que o usuário passou. Então esse será o nosso nome do nosso arquivo dentro do nosso diretório. Bom, além disso, agora que nós já temos aqui o storage configurado, nós precisamos também criar outra const aqui que vai chamar de upload. Eu vou chamar ela de upload, que vai receber basicamente multer, e aqui, chamando o nosso multer aqui que a gente importou aqui também, nós vamos passar para ele qual que é o storage, que foi esse cara que a gente configurou aqui em cima. Então aqui nesse storage, eu vou colocar o nome aqui do storage dessa forma. Deu errado aqui. Então storage, vou pegar ele aqui de cima, que foi esse que a gente configurou aqui. Bom, agora que nós já aplicamos aqui as configurações que são necessárias para o multer, nós precisamos também criar esse diretório aqui dentro da raiz do nosso projeto. Então a gente está chamando aqui o upload, mas a gente não tem ele aqui. Então aqui dentro da raiz do projeto eu vou criar um new folder e eu vou criar a pasta upload. Então ela vai ficar aqui logo ao lado do src. Bom, agora que nós criamos aqui as nossas configurações do multer, isso aqui ainda não está pronto. Então o que nós precisamos fazer realmente ainda para ele salvar aqui, se a gente chamar aqui o post aqui e passar um arquivo para ele, ainda não vai funcionar, porque nós precisamos aqui que o multer ele funciona como fosse uma espécie de interceptor, ou aqui no Node a gente chama basicamente muito de middleware. Eu sou mais desenvolvedor Java, sempre sou mais voltado ali para o Java. Um middleware que é basicamente uma espécie de interceptor. Bom, aonde que eu vi isso? Eu vi isso na documentação, eu não estou basicamente inventando a roda, então eu li a documentação e basicamente para entender como essa biblioteca funciona. Então ele funciona como um middleware, que eles chamam aqui, que é basicamente uma espécie de interceptor aqui que a gente pode colocar na requisição. Então para isso funcionar, aqui dentro do post aqui, depois da vírgula, nós vamos chamar aqui o upload, que é essa variável que a gente criou aqui em cima. E eu vou colocar uma vírgula aqui depois já para finalizar. E aqui nós temos que passar mais alguma configuração para ela. Nesse caso aqui a gente tem que passar, eu vou passar a configuração single, que basicamente eu estou dizendo para ele que esse cara vai receber um único arquivo, vai ser feito o upload de um único arquivo por vez. E aqui, chamando esse single, eu tenho que passar para ele qual que é o nome desse arquivo, como que esse arquivo vai chegar aqui para a gente. E nesse caso aqui eu vou chamar ele lá de file. Esse nome basicamente é o nome que a gente vai dar quando for chamar ele pelo nosso cliente ou nossa aplicação, que basicamente eu vou chamar de file aqui. Bom, teoricamente essas daqui são as configurações que a gente fez, né? Então nós concluímos essas configurações aqui. O que nós precisamos fazer aqui agora é fazer um teste para ver se isso aqui está funcionando. Então eu vou basicamente entrar aqui vou utilizar o Postman novamente, que é o nosso cliente, para fazer uma requisição.
Esse cara aqui eu chamei de new, tá aqui new request. Eu vou só alterar o nome dele aqui para chamar de upload file. Pronto, para ficar mais legal. E basicamente agora eu estou chamando ele aqui e eu preciso passar para ele qual que é o arquivo que eu estou fazendo upload. Nesse caso aqui, para fazer isso, eu preciso vir aqui no body, né? Então eu vou passar um corpo para essa requisição. E nesse caso aqui a gente vai passar o form data. E aqui nesse form data, quando a gente colocar aqui nós temos o key e o value. Nesse caso aqui, no key a gente precisa passar o nome do parâmetro que a gente vai receber lá na API. Então, por exemplo, aqui nós definimos que o nome do parâmetro será file. Então, basicamente, esse é o nome que a gente tem que colocar aqui na chamada, como key. E aqui, ele tem aqui um tipo que é o texto, né? E no caso, a gente tem que alterar aqui para file, que será o arquivo. Quando a gente altera para file aqui, ele basicamente dá a opção para você fazer o upload, selecionar o arquivo. Então, eu vou criar aqui e vou selecionar qualquer arquivo aqui dentro do meu computador. Ele apareceu aqui a tela para me selecionar. Apareceu aqui na outra tela. E eu vou selecionar uma foto aqui, por exemplo. Então, agora que eu selecionei aqui a foto, então você pode ver aqui a foto, x, taranã, taranã. E aqui eu vou salvar, só para manter isso aqui salvo. E eu vou fazer vou enviar essa requisição para ver se funcionou conforme a gente esperava. Então, aqui ele não deu um problema, nem deu nenhum problema, ele deu OK aqui e também deu a mensagem aqui como OK. Então, vamos voltar aqui no nosso projeto. Então, teoricamente agora, se tudo isso funcionou, todas as configurações que nós fizemos aqui funcionou, dentro dessa pasta upload, terá o nosso arquivo que a gente fez o upload, chamou pelo aplicação. Então, vamos só dar uma olhada aqui. Bom, não tem aqui o arquivo. Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu só parar a aplicação aqui e startar de novo. Vou chamar novamente. Ele ainda não funcionou. Bom, pessoal, ele está dando um probleminha aqui, então estou fazendo a requisição e ele não está funcionando como deveria a gente esperar. Então, basicamente, vamos ver aqui o que pode ter errado aqui de configuração. Então, aqui tem a chamada, que está recebendo, essa configuração está ok. Essa configuração aqui também, eu estou chamando aqui o mode, estou passando na storage, a storage está aqui. Aqui na storage, basicamente, eu tenho aqui storage, que recebe um disk storage. E aqui ele passa a configuração. Ah, sim. Então, aqui nós temos errado aqui, porque aqui eu coloquei disk storage e na verdade aqui se chama destination. Essa daqui é o nome correto que eu tenho que colocar nessa configuração, é destination. Então vamos ver, vamos fazer o teste novamente e ver se vai funcionar. Então vou enviar a requisição. E então aqui nós já temos o nosso arquivo aqui configurado. Ele chegou aqui, ele foi feito o upload. Bom, se a gente quiser, por exemplo, servir esse arquivo, a gente pode também servir esse arquivo. E basicamente nós precisamos, por exemplo, aqui criar um app.use e eu vou chamar de files. E aqui eu vou chamar o express, que ele também vai servir como static. E eu vou mandar aqui apontar para o nome da nossa da nossa pasta que a gente configurou aqui dentro do nosso, quando a gente apontou para destination. E bom, a gente pode fazer o teste aqui, por exemplo, voltar aqui no a nossa aplicação e eu posso, por exemplo, duplicar.
E aqui eu vou criar uma requisição do tipo get, salvar ela aqui. E se eu pegar aqui, por exemplo, qual que é o nome da imagem, e fazer essa requisição aqui, botar na requisição, então nós já recebemos aqui, a nossa chamada foi atendida e nós recebemos aqui também o arquivo. Então, além de fazer o upload, nós conseguimos aqui também retornar essa imagem aqui, fazendo a requisição para files e passando o identificador dessa imagem nesse nosso projeto. Bom, espero que isso ajude vocês quando precisar fazer esse tipo de configuração. E é isso por hoje. Obrigado, abraço, até a próxima.